Impulsionado pela COP30, o Pará deve atrair cerca de 1,5 milhão de novos visitantes ao longo deste ano. Belém, que vai sediar o evento, conquistou o primeiro lugar no ranking de destinos emergentes. Renan Fiuza está por lá e tem detalhes ao vivo. Seja bem-vindo, Renan. Ótimo dia a você. Tá tudo confortável, olha só, com um padrão de vestimenta completamente distinto para essa nossa cobertura da COP30. Tudo bem, Gabriel? Muito bom falar com você. Estava dando uma olhadinha aqui no relógio. O senhor falava bom dia, boa tarde. Boa tarde para você, para a turma do Money. Meu amigo, vou te contar uma coisa. Tá um calor aqui, um calor. Mas assim, neste momento estamos no Porto de Outeiros e aqui bate uma brisa refrescante. Mas não é fácil não, viu? Olha, nessa vestimenta mais confortável, a gente está agradecendo de não precisar usar terno e gravata, que é de costume aí em São Paulo. Mas enfim, tudo por uma ótima cobertura. A gente está conhecendo lugares incríveis, culinárias incríveis e de fato vamos falar do turismo. O turismo aqui tem aumentado bastante, aliás, desde o início do anúncio que Belém seria, a sede da COP30, os brasileiros começaram a buscar e muita gente de fora do país também começou a buscar para saber que, de fato, o que existe aqui nessa terra, e tem muita coisa. A gente está falando de belezas naturais, a gente está falando de rios belíssimos, de uma cultura gastronômica mais deliciosa ainda, deslumbrante, sem contar, obviamente, a hospitalidade, As pessoas aqui muito gentis, muito cortês, o que faz e o que trouxe para a gente esse número. A previsão é de fato que tenhamos, durante esse ano de 2025, 1,5 milhão de turistas vindo aqui para Belém. E aí, quando a gente abre o nosso leque, olhando para anos anteriores, a gente sabe que tivemos um salto, e um salto bastante significativo de mais de 20% no aumento de visitantes à cidade de Belém. Aliás, você comentou também com relação a esse prêmio, A gente teve acesso ao anuário da Associação Brasileira de Operadoras de Turismo, que colocou Belém como a principal rota, ou seja, em meio a tantas cidades do Brasil, Belém está liderando o ranking de destinos emergentes. E aí muita gente se pergunta, mas em comparação com quais outras cidades trago para vocês? Cidades também turísticas de uma relevância bastante importante. Pojuca, em Pernambuco, Bonito, em Mato Grosso do Sul, Gramado, no Rio Grande do Sul. E claro, a gente sabe também que durante todo esse processo da COP, até a chegada, estamos a poucos dias do início oficialmente da COP, que começa na segunda que vem, a preparação da cidade foi muito grande, revitalização de várias áreas, transformando áreas para receber essas pessoas, esses turistas e aquelas pessoas que virão aqui participar da COP. E depois, olhando para o futuro, a gente está falando de um legado. Por que legado? É bom a gente estar pisando aqui nesse espaço, onde em 6 meses não existia. Foi uma preparação total nesse Porto de Outeiros, justamente para receber esses 2 transatlânticos aqui, Costa Diadema e MSC View, A gente está falando ali de 2 transatlânticos que nesse primeiro momento vão abrigar ao menos 4.000 pessoas, receber e hospedar essas 4.000 pessoas que vão participar diretamente da COP. Obviamente, sobrando espaços nessas cabines, aí eles vão abrir para a iniciativa privada para quem quiser ficar hospedado aqui. Mas para o futuro, após o legado que fica, após o término da COP, essa é a primeira vez que Belém recebe transatlânticos atracados. Olha só a importância disso. E depois, Belém já começa a mirar uma nova rota de turismo justamente com transatlânticos. Então tudo isso impulsionado pela COP30 e aquela grande preocupação se teríamos leitos suficientes para as pessoas, preços exorbitantes? Sim, de fato isso existiu, isso aconteceu, A gente sabe que foi uma briga aí do governo federal com o governo do estado aqui do Pará, mas parece que neste momento está tudo resolvido. A gente sabe muito bem que as pessoas estão, pelo menos por enquanto, conseguindo se hospedar. Algumas acabaram pagando um valor um pouco acima do normal, a depender do período do ano que acabou fechando acordos, mas a gente tem o levantamento também do Airbnb, levantamento feito esse pelo nosso grande analista Fernando Nakagawa, o Naka, que está aqui com a gente em Belém também, ele trouxe dizendo que caiu, despencou, as semanas antes da COP, despencou o número o valor das locações em apartamentos e casas do Airbnb. Isso é, temos uma certa normalidade de preços por aqui. Até eu e o Kleber Tinina, nosso repórter cinematográfico, meu companheiro de jornada, a gente percorre, Uma das nossas preocupações era com relação
aos preços também de comida, de bebida, e a gente tem encontrado algo dentro de uma certa normalidade. Em pontos turísticos, mais caros, obviamente. Mas tudo isso faz, né, dessa COP uma experiência extremamente interessante e diferente, porque no ano passado a gente estava no Azerbaijão, anos anteriores no Oriente Médio. Então, assim, são experiências para quem cobre COP, né? Essa é a minha terceira COP, experiências diferentes, porque a gente está aqui na nossa terra, estamos no coração da Amazônia e, para além de tudo isso, meu amigo, esperamos que seja uma discussão importante. A gente está falando de meio ambiente, a gente está falando do nosso planeta, a gente está falando de cuidar daquilo que é nosso. Então, o que ficou para trás, né, lá em Baku, que não foi resolvido, vai ter de ser resolvido aqui. Financiamento climático, enfim, tudo isso é o que esperamos. E claro, né, agora tá trazendo para vocês esse olhar que o turismo realmente está bastante aquecido por aqui, impulsionado pela COP. E o calor mais aquecido ainda, meu amigo Gabriel. A gente continua aquecido, Renan. Uma ótima cobertura para vocês. Eu conto com o trabalho aí de Belém, do Pará, de toda a nossa equipe, meu caro. Até uma próxima. Nos encontramos ao longo da programação.